2 de Isaías 60. O Senhor fará no tempo dele. Eu, o Senhor, logo, no tempo certo, farei com que tudo isso aconteça. O Senhor não tarda. O Senhor caminha no tempo certo, no tempo dele. Permaneça, confie, espere nele, porque na hora certa ele fará como se fosse depressa. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Vamos orar pela vida das crianças preciosas, poderosas e abençoadas. A parte mais bonita da igreja, né? Glória! Aleluia! Vamos orar pela vida dos preciosos. Olha que povo bonito, gente. Ó, cada um mais bonito que o outro. Jesus, obrigado, Jesus, por cada um dos meninos aqui. Ó Deus, que a graça, que o poder, que a unção do Senhor envolva a vida de cada uma dessas crianças e no poder do Teu nome se cumpra todas as Tuas promessas. Deus, traz uma unção sobre a vida dos professores que vão ministrar a palavra, traz a graça do Senhor, traz o poder do Senhor e que haja revelação de quem o Senhor é, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, das Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Graça de Deus para o seu coração. Hoje nós teremos um tempo precioso. E hoje me perguntaram assim, quem vai pregar? Falei, o Espírito Santo, né? Agora, estamos programados, eu e Alexandre, para pregarmos. Então, nós vamos aqui caminhando juntos naquilo que o Espírito Santo está nos falando. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. Nós vamos começar com Isaías 61. E nós vamos ter um tempo, a palavra, e depois os meninos vão declarar e ministrar uma canção através da dança, que é Geração Posicionada. Amém. Obrigado, querido. Deus é bom. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 61. Permita que o Espírito Santo fale com você hoje pela manhã. Abra o seu coração. Amém? O livro de Isaías, no capítulo 61, começa dizendo assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Obrigado, querido. Povo santo, olha que maravilha. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas
e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem os reconhecerão como um povo abençoado do Senhor. Em outra tradução diz assim: todos os que os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual o noivo que adorna a cabeça como sacerdote? Qual a noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. A palavra nos fala que Jesus, certa vez, lá estando diante de todos na sinagoga, diante dos doutores da lei, ele leu esse texto, e aí ele assentou-se e disse: hoje se cumpre esta palavra. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa foi uma palavra que se cumpriu na vida de Jesus, e que ele proclamou ali. Ele disse: olha, hoje se cumpre esta palavra. Mas esta mesma palavra se cumpriu também sobre a vida da igreja, quando o próprio Jesus, ali em Atos capítulo 1, ele disse para a igreja, disse para os irmãos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele continua dizendo, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fala comigo: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é uma promessa. Quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida, você se torna testemunha em primeiro lugar, dentro da sua casa. É lá dentro de casa que a glória de Deus se manifesta. É lá dentro de casa que a autoridade é confirmada pelas mãos e pelas obras, pelas palavras dos seus lábios. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? É dentro da sua casa, é junto com o seu povo, é junto com aqueles que estão do seu lado.
é junto com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão. Mas, pastor, se eu falar isso que o senhor não conhece meu irmão. Eu não conheço, não. Mas eu conheço o Espírito de Deus, que Ele prometeu que viria sobre aquele que clamar e te ungiria para poder ser essa testemunha fiel. Quando Jesus declara isso aqui, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz: olha, hoje se cumpre essa palavra. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa palavra se cumpriu sobre Jesus, mas quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, e Ele prometeu derramar o Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, e você é cheio do Espírito Santo. Esta palavra não diz respeito mais a Jesus, mas diz respeito a você. Esta é uma palavra e uma promessa que está sobre a tua vida, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne daqueles que creram no nome de Cristo Jesus. Essa é uma promessa para você. Então, quando você lê novamente o texto de Isaías 61, não pense sobre um texto de alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas sobre a promessa de Deus sobre a sua vida, daquilo que aconteceu e acontecerá sobre você. E talvez nesta perspectiva, você tenha novos olhos para entender o que Deus está nos prometendo e liberando sobre nós nessa palavra. O Espírito do Soberano está sobre você, está sobre mim. Comece dizendo: o Espírito do Senhor está sobre o Claudinei. Coloca o seu nome. O Espírito dos... Como é que você chama? Coloca aí, começa a declarar. O Espírito do Senhor está sobre o Claudinei. Porque o Senhor me ungiu. Olha para o texto aí, vamos ler juntos. Vamos começar e você vai declarar o seu nome e você vai seguir lendo junto a declaração. Porque o Espírito do Soberano Senhor está sobre o Claudinei. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia. Essa é uma promessa sobre a sua vida, amém? Nós temos falado nesses últimos dias sobre o livro de Atos nos grupos caseiros. Se você não faz parte de um grupo caseiro, procure. Se não tem um grupo caseiro perto da sua casa, comece a orar. Fala: Deus, abre um grupo caseiro aqui. Abre um grupo caseiro perto da minha casa. Abre um grupo caseiro na minha casa. Senhor, abre um grupo caseiro aqui. Abre uma célula nesse lugar. Nós temos estudado sobre a igreja primitiva, a igreja no livro de Atos, e uma das coisas que nós temos declarado e a igreja tem recebido é que você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A primeira coisa que declara aqui é que existe uma unção sobre você, sobre mim, sobre a igreja, para levar este consolo, esta libertação, esta transformação àquele que precisa. Aquele que está triste, o Espírito te unge para você levar alegria.
Aquele que está deprimido, o Espírito te unge para que você celebre junto com ele. Aquele que está preso, o Senhor te dá unção para quebrar as cadeias. E a Bíblia fala que aqueles que estão aprisionados nas trevas, aqueles que estão dentro das masmorras, que são escravos de Satanás, aqueles que estão encarcerados por demônios, o Espírito de Deus te dá a autoridade para você repreender os demônios e trazer libertação aos cativos. Porque aqui fala de dois tipos de presos, dos presos e dos cativos. Existem aqueles que estão presos e você vai lá e você abre a porta da cela e você diz, você está livre, pode sair. No nome de Jesus, você está livre, pode sair. Mas existem aqueles que você vai lá, abre a porta da cela e ele não sai. E você precisa entrar lá dentro. E quando você entra lá dentro, você acha que não tem ninguém. Você precisa ir até o fundo da masmorra. E quando você chega no fundo da masmorra, você descobre que ele está acorrentado nos pés, nas mãos e no pescoço. E você precisa quebrar as cadeias que prendem ele lá no fundo das trevas, e você arranca as cadeias dos pés, você quebra as cadeias das mãos, você destrói os grilhões que estão sobre o pescoço dele, e você descobre às vezes que ele não tem força para levantar de lá e sair, e você precisa fazer como sacerdote e como pastor, e você coloca sobre os ombros e sai carregando aquela alma daquele lugar, para que ele seja livre do poder das trevas. E aí você diz assim, Jesus, agora já ficou complicado, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou fazer isso? Ficou complicado, Deus. Volta lá no início do versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida e através de você. Não é sobre quão habilidoso você é, e nem sobre quão compassivo, misericordioso você é. É sobre a presença do Espírito em você, que te dá graça e te dá unção para poder alcançar estas pessoas inalcançáveis para esta sociedade. E Deus vai descrevendo aqui essa declaração tão poderosa da operação do Espírito Santo através das nossas vidas. E aqui, quando ele chega no final, ele diz, olha, eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles serão chamados plantio do Senhor, ou plantação do Senhor para a sua glória. Sabe, carvalho é uma madeira nobre, que dura por centenas e centenas e centenas de anos. A obra que Deus confia às suas mãos é uma obra que para durar para a eternidade. Não é uma obra que vai acabar nessa geração. Porque se você está investindo a sua vida em coisas que vão acabar nessa geração, você está desperdiçando a sua vida. Você está investindo a sua vida para você ganhar muito dinheiro, você está desperdiçando a sua vida. Pastor, mas eu ganhei dinheiro demais. Vai acabar nessa terra. Tem uma crise e a coisa acaba. Tem um problema na bolsa e a coisa acaba. Sei lá. Você precisa investir a sua vida naquilo que vai durar pela eternidade. E aqui a palavra vai nos descrevendo, e ele começa aqui então com uma promessa que vem para a vida daqueles que se propõem a andar pelo Espírito. Diz aqui, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os escombros antigos. As casas que estavam destruídas,
as famílias que estavam destruídas, as cidades que estavam em escombros. Através do poder de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, você terá unção e graça, e junto com aqueles que Deus for alcançando, estes serão instrumentos para restaurar os lugares em ruínas. Você conhece alguma coisa em ruínas? Você conhece cidades que estão em ruínas? Você conhece famílias que estão em ruínas? De restauradores de ruínas. Dos escombros. Mas você será chamado, e aqueles a quem o Senhor alcançar através da sua vida, você junto com eles serão chamados de restauradores. Arruinadas, de famílias arruinadas, de vidas arruinadas. Aqueles que ninguém quer. Aquele lugar que ninguém quer ir, aquela pessoa que ninguém quer, aquela vida que as pessoas já desistiram dela. Deus está dizendo: eu restaurarei estes lugares para a minha glória. E preste atenção, vocês reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aqui ele está falando mais do que você simplesmente está abençoando, alcançando alguém, alcançando uma família. Deus está dizendo: vocês serão instrumentos para quebrar a maldição de geração em geração, porque estas cidades têm sido destruídas de geração em geração. Vem uma geração e é destruída, a família acaba, os bens acabam, a estrutura acaba, no meio tem desgraça, tem morte, tem suicídio, tem praga, e aí levanta alguém e diz assim: não, a minha vida vai ser melhor, eu vou caminhar, e a pessoa se propõe a andar nisso, e ela começa, ela constrói uma família, ela caminha com aquilo, e ela anda nesses princípios, e daí a pouco chega a destruição, e assola de novo, e aí chega a maldade, e assola de novo, e aí vem de novo a violência, vem de novo o adultério, vem de novo a separação, vem de novo a morte, vem de novo a praga. De geração em geração estas casas têm sido destruídas, mas a promessa de Deus é que debaixo da unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, você será chamado para restaurar as cidades que foram assoladas de geração em geração. E elas não serão mais assoladas. A praga, a maldição, a desgraça, a morte não chegará mais a estas casas, porque chegou aquele que quebra as maldições. Jesus chegou através da sua vida. É mais do que uma promessa para alguma coisa que vai acontecer nesse tempo. Deus não está te chamando para fazer história nesse tempo. Você vai viver o quê? 100 anos, se você viver muito. 110, esses dias eu ouvi uma declaração da pessoa mais velha sobre a terra, 116 anos. Estavam comemorando o aniversário dela lá no Japão. Você vai viver o quê? 116 anos. O que é isso diante da eternidade? Se você construir alguma coisa que vai durar por 100 anos, vai passar. Mas aquilo que tem valor eterno, vai viver para sempre na presença de Deus e para a glória de Deus. Pare de construir a sua vida na perspectiva apenas desta terra. Porque se nós andarmos
e esperamos apenas nesta terra, somos os mais miseráveis dos homens, diz a palavra. Você precisa esperar na eternidade. Você precisa olhar para a eternidade. Você precisa ter perspectiva eterna. Oh. O texto continua dizendo que Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer aqueles que vão servir a você. E aí, o princípio do Senhor vai acontecendo. Você que estava ali, que foi usado como instrumento de Deus para alcançar o perdido, para curar as pessoas, para ir buscar aquele que ninguém queria, para restaurar os lugares e as vidas que tinham sido, que a sociedade já tinha desistido. Deus diz assim: quando você se coloca nesse lugar, vem a promessa. Outros, gente de fora, vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão nas suas vinhas e nos seus campos. Mas você será chamado de sacerdote do Senhor, ministros do nosso Deus. É sobre isso que a palavra nos fala. E ela continua dizendo sobre as bênçãos: você se alimentará das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vai ser o seu orgulho. Deus está dizendo: olha, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua vida. Quando você se compromete comigo, eu me comprometo com você para trazer frutos eternos. E ele continua falando e declarando sobre todas essas coisas, até que ele chega ali no versículo 8 e ele diz assim: eu amo a justiça. Eu, o Senhor, amo a justiça, odeio todo roubo e maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. Olha a promessa daquilo que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo: eu farei com você uma aliança eterna. E aí vem as consequências dessa aliança. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações. E não vai ser conhecido por causa das coisas ruins. Vai ser conhecido, ele vai descrever por que vai ser conhecido. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole, ou seus descendentes também serão conhecidos entre os povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A promessa de Deus é que quando você se compromete nessa caminhada, o favor de Deus estará sobre a sua descendência. E aqui diz que todo mundo vai olhar e vai dizer: eita, Deus está naquele povo ali. Eita, o Senhor está ali. Deus está ali. A mão do Senhor está ali. Eles não reconheceram a descendência por causa de dizer: olha, esse aqui é o filho do João, esse aqui é o filho do Claudinei, esse aqui é o filho do Alexandre, esse aqui é o filho do Manel. Não. Eles olharam e disseram: eita, tem um povo abençoado ali. Tem uma família onde a bênção do Senhor permanece sobre ela. Já viu? O povo diz assim: povo abençoado. De vez em quando você olha para um povo e fala: gente, povo abençoado esse povo, né? A hora que olha, o favor de Deus está para o lado. Tropeça no chão, machucou o dedão, foi numa pepita de ouro. Queridos, todos quantos virem reconhecerão que a bênção do Senhor está sobre a sua descendência, sobre a sua
casa, sobre você. Agora, preste atenção numa coisa. As pessoas costumam dizer e cantar por aí, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Isso não é verdade, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque quando existe a promessa, a palavra do Senhor não muda, mas existe a resposta que você dá para o Senhor. Existe a resposta que você dá à palavra e à promessa. Os dons e a vocação são irrevogáveis. As promessas de Deus são irrevogáveis. Da parte do Eterno elas são irrevogáveis. Mas as pessoas podem resistir ao Espírito. As pessoas podem resistir ao propósito. As pessoas podem resistir às promessas de Deus. E essa teologia de quem tem promessa não morre se torna uma desculpa para que as pessoas descansem. Falar, Deus prometeu mesmo que vai abençoar meu povo, eu posso ser o que eu quiser, que não vai fazer diferença. A minha família vai ser família bendita do Senhor. Está liberado. Bora pecar. Eu conheço muita gente que diz assim. Algumas pessoas já disseram para mim, se não faz diferença, Deus já escolheu mesmo, quem vai ser salvo, Deus já fez isso mesmo, Deus já prometeu mesmo, então não faz diferença o que eu fizer. Isso é uma mentira. Preste atenção no que a palavra fala. Quando Deus prometeu para Abraão, ele disse, Abraão, os teus descendentes ficarão 400 anos numa terra estranha, e eles serão escravos. Mas com 400 anos eu tiro eles de lá. E a Bíblia fala que o povo de Israel ficou 430 anos no deserto, não foi 400. Por que eles ficaram 430 e não 400? Porque quando chegou os 400 anos, o povo estava acomodado e não queria sair do Egito. O coração deles estava lá, no alho, na cebola, na comida, na vida fácil, e disseram, nós não queremos. Existiram milhares de pessoas que nasceram escravos e tinham a promessa de Deus que iam morrer livres. Porque eles nasceram antes, quando estava ali cumprindo, perto dos 400 anos. E eles nasceram escravos e morreram escravos, porque a geração deles não se posicionou, e eles não se posicionaram diante de Deus, dizendo, Deus, existe uma promessa, eu clamo pelo cumprimento da promessa. Não se posicionaram no lugar, e muitos nasceram escravos, tinham a promessa de serem livres e morreram escravos. Você precisa estar posicionado no lugar de Deus para que a promessa se cumpra. Você precisa estar posicionada no lugar de Deus para que a promessa se cumpra. Não ande debaixo desse engano. Não, se tem promessa não tem problema não, que vai dar tudo bem. Vai não. Existe uma promessa daqueles que andam no Espírito, serão cheios do Espírito, e a sua geração será a bendita e abençoada. Mas para que a sua geração seja abençoada, você precisa fazer algumas coisas. Alexandre, vem cá. O Alexandre vai te falar o que você precisa fazer para andar debaixo de para colher a promessa dessa família bendita. Bom dia, igreja. A graça e a paz do amado Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé. Amém?
e do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. É um favor dado do alto poder estar aqui. Amém? Eu vou te dar a oportunidade de novo. É um favor dado do alto que o Senhor entrega a nós hoje. Nos reunimos como igreja. Amém? Amém. É isso aí. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração quando nos reuníamos como presbitério. Como você vai caminhar para que você receba e viva o que está aqui em Isaías 61, especificamente no verso 9. Todos vos reconhecerão como famílias benditas do Senhor. Pastor Claudinei nos deu uma instrução na quarta-feira e nós caminhamos estudando os dons do Espírito Santo. E nem era eu que ia ministrar a respeito de uma característica, de um fruto específico. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 8, que é o amor. Pode abrir, eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Eu não desisti de você, não. Eu vou te dar a chance de proclamar que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Capítulo 1, vou esperar você abrir. O verso específico é o verso de número 8, mas eu sei que esse amor, essa paixão pelas Sagradas Escrituras está aí pulando no seu coração. Nós vamos ler a partir do 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Guarda esse versículo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Até aí. Obrigado, Senhor. Olha para o versículo de número 8. Não tire os olhos das Sagradas Escrituras. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O amor que temos no Espírito, ele faz com que eu e você venhamos nos tornar participantes da batalha do nosso próximo, das lutas. Como? Abre lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações
a Deus em meu favor. Vou mudar minha versão aqui e botar a NVI. Tá? A sua pode estar um pouco diferente. E o texto diz: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Esse amor no Espírito faz com que eu e você, como igreja, venhamos nos unir, como diz o texto, como? Em oração. Porque esse amor gerado no Espírito nos dá a direção do que fazer, como fazer. Olha o texto, olha para mim, não olha para o texto. E o texto diz: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam à minha luta. Se você quiser se unir à minha luta, você pode orar pela minha vida. Tem um casal aqui na igreja que se uniu pela minha luta, está sentadinho ali. Ó. Sempre que se reunia, o meu nome estava no coração, nesse amor no Espírito. A tia Lucília e o tio Paulo, Marina, Endro. E hoje eles veem o fruto. O privilégio é meu. E o amor de Deus nos constrange, e eu sou constrangido por essa expressão do amor deles. Mesmo que tenha sido pela vida da Carolina. Então, como que eu caminho em direção a se tornar essa família bendita do Senhor? O Senhor nos presenteou, a nós, você, eu, o Ministério Cristão Família de Deus, amém? Este ministério de oração, que acontece toda segunda-feira às 20 horas. Para que nós venhamos viver e nos unir e expressar o amor de uns para com os outros e alinhar a nossa batalha, porque de fato nós somos a igreja, mas a palavra ela fala a respeito do que a igreja é. Ela é o exército do Senhor. Quer você esteja arregimentado aqui, quer você esteja arregimentado lá na Colômbia, a guerra permanece sobre toda a terra. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Pode abrir lá. Eu vou esperar você abrir, eu sou paciente. Mas nós vamos ler a partir do verso 8, amém? 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo é 11, mas você, apaixonado pelas Sagradas Escrituras, vai ler a partir do 8. E diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato,
Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta das orações. Marca esse texto na sua Bíblia, em nome de Jesus. Marca esse texto na tua Bíblia. Não deixe ele passar na sua vida de forma comum. Vamos ler o versículo 11 de novo. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta das orações de muitos. Existem vidas ansiando e com expectativa na sua vida, para que as respostas das orações de quem você nem conhece possam ser manifestas por meio da sua vida. Eu conheço o tio Paulo e a tia Lucília, que eu sei, oraram pela minha vida. Mas os demais que nas rodas de oração, na célula, aqui dentro, mas a resposta está aqui. Eu tenho me disponibilizado e tenho disposição. E o maior privilégio dado a mim é de poder servir a mesa, a igreja do Senhor. Por quê, querido? Porque o amor, ele é um fruto do Espírito. Então, quando esse amor no Espírito, que é um fruto do Espírito, ele é manifesto. Como igreja, nós nos posicionamos nesse lugar, e o Senhor está entregando este ministério para nós. Depois você vai lá em Isaías 61, versículo de número 9, de forma específica. Porque se você for em Gálatas 5:22, ali fala a respeito dos frutos do Espírito. Você não precisa abrir, não. O texto diz, mas o fruto do Espírito é amor. E o fruto serve para quê? Para o reconhecimento das obras pelas quais essa vida está derramando sobre outras vidas. O fruto na vida do cristão serve para revelar a verdade sobre cada pessoa, sobre cada vida. Se de fato há legitimidade de relacionamento com o Criador, ou ali se levanta um falso profeta, um lobo em pele de ovelha. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Abrir não. Eu leio para você aqui. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Você pode me perguntar, e como viver o amor? Agora você precisa abrir 1 Coríntios, capítulo de número 13.
1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do primeiro verso, a palavra diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor, e aí vem suas características, é o quê? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Olha. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca. Aí pode estar escrito: o amor não acaba, o amor não morre. Aqui está: não perece, nunca. Por que que ele não morre? Deus morre? Deus morre? Mas o amor é uma característica do Espírito de Deus. Então, como que ele vai morrer? A sociedade está dizendo que o amor acabou. E por isso, as separações. E a Bíblia está dizendo o quê? O amor não morre, porque Deus não morre. O Espírito de Deus não morre, e ele não perde as suas características. É simples assim. Desculpa, Tito. O amor nunca perece, queridos. E como você vai crescer e se edificar e construir e receber o compartilhamento desse amor na sua vida? A palavra não fala que Deus é amor? Você conhece esse texto, ele está na boca de toda a terra. João, capítulo 14, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 15, diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você anda um tiquinho mais para frente e olha o versículo de número 23, que diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A verdade, deixa eu falar uma coisa para você. É o que diz as Sagradas Escrituras, não o contexto e o conceito social. Se você se posiciona e diz: eu creio em Deus, eu sou um cristão, Jesus salvou a minha vida. A palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Aqui eu disse as características do amor. Eu vou dizer para você, e eu ainda tenho um tempo, você me dá mais 5 minutos cada um, né?
Abre lá em Cantares, capítulo 8, versículo 6. Estou vendo que vocês não me deram, não, mas eu vou caminhar. Querido, o Senhor me deu esse texto, Cantares capítulo 8, versículo de número 6. E aqui ele retrata e descreve o poder que tem o amor. O texto diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Como as Sagradas Escrituras descrevem a força do amor aí? Tão forte quanto a morte. Qual que é o poder da morte? Vamos caminhar nessa direção. A morte, ela tem o poder de eliminar, de extinguir, de matar, não é? Mas aqui o que o texto está dizendo é que há no amor a equivalência de força, só que a direção ela é oposta. Você não concordou agora há pouco que a palavra diz que Deus é amor? Jesus não fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Se Jesus é a imagem exata do ser do Pai, o Pai é amor, qual que é o poder do amor? O poder equivalente. O amor tem o poder de dar a vida, assim como a morte, de extinguir. O poder do amor é de reviver, de dar vida. O texto, ele fala a respeito o amor é tão forte quanto a morte. E aqui onde você lê ciúme é zelo. No original. E o zelo e o ardor por Deus, na tradução original, é tão inflexível quanto a sepultura. Você conhece o texto a respeito da ressurreição de Lázaro? Antes do Senhor falar para Lázaro, sai para fora, ele se achegou ao lugar. Essa é uma das passagens singulares das Sagradas Escrituras, um dos 2 momentos que Jesus chora. E aqueles que estão próximos dizem o quê quando o vem chorando? Vejam como ele o amava. Sabe por que o Senhor fez aquela oração com tamanha convicção? Porque ele conhecia o poder vivificante, restaurador, que traria e de fato trouxe e ressuscitou a Lázaro. Por meio do amor que ele, com lágrimas, expressou. E ali ele disse as palavras para que as pessoas vissem. Mas ele e o Pai, ele sabia o que traria Lázaro de volta à vida. Esse amor que ele tinha
como amar, queridos? 1 João, capítulo 3, verso 18, diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Por isso, a igreja, nós já há algum tempo, nos foi presenteado esse grupo de oração, para que a orfandade espiritual de pais e filhos seja eliminada de sobre a face da terra desse país. Para que todos os quantos os virem, reconheçam que você é família bendita do Senhor. Suas gerações, minhas filhas, meus netos serão famílias benditas do Senhor. Por isso, o amor, ele não pode ser simplesmente com palavras, precisa haver ações. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, na brecha. O amor do Espírito precisa ser manifesto por meio da sua vida, das nossas vidas como igreja, para que a dor do seu irmão possa ser a sua dor e nós nos coloquemos em intercessão. A minha dor e ignorância, que por muitas vezes, embriagado, eu deixei a minha esposa aqui na porta dessa igreja há mais de 12 anos, mexeu com o coração da tia Lucília, do tio Paulo, da Marina, do Endo e de tantos outros mais, a ponto de me amarem, e a resposta está aqui. Falta muito para a minha vida, eu sei. Uma coisa que eu sou especialista é em errar, principalmente com minha esposa. Mas há alguém e algo e uma pessoa pelo qual eu sou apaixonado é por Jesus, pelas Sagradas Escrituras. E esse é o meu ide, tornar essa igreja apaixonada pelas Sagradas Escrituras. Por isso, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, que haja ação. Nós tivemos um culto de primícias, né? Esses meses que passou, em agosto. A igreja teve a oportunidade de, com ações, derramarem um amor de uns para com os outros. Gente, eu fui amado com força. Uma família abençoada nos abençoou com uma viagem para o Nordeste. E o amor de Deus, de fato, nos constrange. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Nós estamos caminhando para o fim. Livro de Colossenses, capítulo de número 3, versos 13 e 14. E as Sagradas Escrituras dizem: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Efésios capítulo 5. Você não precisa abrir, eu vou abrir e ler para você. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga
ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Deus me deu essa palavra no tempo da restauração da minha família, a respeito da minha esposa. Eu não acreditei em mim, muito menos nela. Eu acreditei em Deus que havia me dado essa palavra. E hoje, a alegria dos meus olhos é como eu me refiro à minha esposa. E quando eu penso nela, só me vem o provérbio que diz que casas e bens são heranças que recebemos dos pais, mas uma boa esposa, ela vem do Senhor, e a minha veio, se cumpriu. Eu precisei me posicionar nesse lugar somente de amá-la. Foi fácil? Foi só alegria? Muito de longe. Mas a palavra dele se cumpriu plenamente, totalmente. E hoje ela caminha sobre a mesma missão que eu tenho caminhado. Edifica a nossa casa, a vida das nossas filhas como ninguém. É uma mulher que nas madrugadas se levanta para orar pela minha vida. Eu vejo isso todos os dias. Teve momento difícil? Teve. Um dos momentos mais difíceis nesse tempo foi uma palavra que Deus me deu no livro de Cantares, capítulo 2, verso 7. A parte B do versículo. Pode ir lendo aí. Não despertem, nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. O amor não é paciente? Eu precisei ter paciência. Até que eu conseguisse restaurar, limpar, lavar a minha casa, a minha família, as nossas vidas. Remover os escombros, porque mesmo sobre escombros, o amor não morre. Ele fica entulhado. Mas morrer, ele não morre. Deixa eu acalmar para o Tito não chorar. O amor não morre. A sociedade está dizendo que ele acaba. É mentira. A própria igreja está dizendo que ele acaba. É mentira. Uma das maiores dores que eu passei na minha vida, e eu chorei debaixo do chuveiro, foi quando os meus pais se separaram. Eu tinha 19 anos. O amor não morre. E ele dá vida. E esse é o poder que vai fazer. Volta lá Isaías 61, versículo 9, por favor. Aí nós vamos caminhar encerrando. Especificamente, o versículo de número 9. Pode ler a partir do 8, e a palavra diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos
os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Por meio do amor no Espírito que Ele deu a você, a mim, a nós como igreja. Eu sei que eu não consigo alegrar a minha esposa sempre. Mas eu sei que eu procuro me redimir. Eu demoro mais para pedir perdão do que ela. Ela pede perdão rapidinho. Eu demoro mais, né? Tem mais. Deus está tratando. Mas esse é o tempo, igreja. Vocês serão reconhecidos como famílias benditas do Senhor. Vocês, todos vocês, quer você esteja aqui, quer você esteja pelas redes sociais. Mas o que precisa ser feito? Iniciou sendo dito pelo pastor Claudinei. E estou entregando o restante para você. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus tem nos chamado para um lugar de compromisso, de oração e de ação. Certa vez eu estava indo para a escola dominical e eu não queria ir. Eu falei, levantar domingo de manhã, ir para a escola, não vou. E aí eu estava na coisa, e vai, não vai. E meu pai falou comigo, você precisa ir, vai com sua irmã. Eu falei com ele, mas o senhor não vai? O senhor não vai, para que eu vou? Ele olhou para mim e disse para mim assim, eu não sou exemplo para a sua vida. Não faça o que eu vivo, não viva o que eu vivo, e não faça o que eu faço. Faz o que eu mando e não o que eu faço. E naquele dia eu fui embora para a escola bíblica assim, revoltado. Ele não vai, também não preciso ir. Mas depois eu olhei para a vida da minha mãe. E aí eu olhei para o coração dela, permanecendo fiel no Senhor, e eu disse, é isso que eu quero ser. É para lá que eu quero ir. É para este lugar, é neste lugar que eu quero estar. Você precisa ser exemplo para quem está perto de você. Lembra lá? O Espírito te fará ser testemunha em Jerusalém, para começar. Nós precisamos ser uma geração posicionada, desde os anciãos até os mais jovens. Esse é um tempo da gente de verdade caminhar nisso. Os meninos vão dançar uma canção aqui que fala sobre geração posicionada. Mas antes deles dançarem, eu quero contar para você um sonho. Quem está aqui há mais tempo já conhece, já ouviu esse sonho. Mas se você não ouviu, eu quero compartilhar com você. Alguns anos atrás eu estava em casa, e aí no sonho eu estava dormindo. No meu sonho eu estava dormindo. E aí no sonho eu acordei com o telefone tocando. E aí, não de verdade, né? Dentro do sonho. Eu acordei com o telefone tocando, e esse telefone tocou, e alguém falava, eu olhei quem era, e era o meu filho Azaf, e aí eu atendi alguém, eu falei, oi Azaf, que foi? E ele dizia para mim, falando, olha, que você procura, meu celular está ali. Filhos, né, gente? Sempre pegando as coisas da gente, faz parte da bênção. E aí, no sonho eu perguntava, e Azaf, o que você quer? Mas não era ele que falava comigo.
era alguém do outro lado e essa pessoa dizia assim: olha, eu tentei, mas não teve jeito, não tem mais jeito. E aí eu falei: como assim não tem mais jeito? E eu falei: quem está falando? E aí a pessoa do outro lado falou comigo, falou: olha, quem está falando aqui é o Ronim. E desligou o telefone. E aí eu ouvi um barulho de moto passando do lado da minha casa. Ouvi uma moça e um rapaz, os dois gritando, dizendo: não, por favor, não faz isso. E aí ouvi tiros, 3 tiros, e a moto saindo. Alguém ainda continuou gritando, a moto voltou, deu mais alguns tiros, fez silêncio e aí a moto saiu. E depois disso eu acordei. O sangue de Jesus tem poder. É lógico que a primeira coisa que eu fiz naquela hora foi ir direto lá na cama do Asaf, saber se ele estava lá. Às vezes, quando ele chegava à tarde, ele estava lá. E aí eu fui orar. E eu fui orar e colocar a minha vida diante de Deus e apresentar esse sonho diante do Senhor. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei: o que é Ronim? Quem é Ronim? E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que Ronim, na cultura japonesa, os samurais, eles abraçavam alguns discípulos, e esses discípulos, então eram os discípulos dos samurais, mas quando aquele homem morria, se por algum motivo aquele líder morria, aquele homem morria, os seus discípulos não eram chamados mais de discípulos, eles eram chamados de Ronins, que eram filhos sem pais, e ninguém poderia mais adotá-los, nenhum outro samurai, nenhum outro mestre poderia trazê-los para esse lugar, porque ele dizia: olha, esses aqui, o mestre morreu, eles vão ficar assim para sempre. E não importasse o quanto eles soubessem, o quanto eles soubessem de arte marcial, eles iam viver essa vida de forma desprezível, fazendo pequenos furtos, pequenos roubos, porque eles não poderiam mais ter uma liderança e ter paz sobre a vida deles. Eles eram destinados a serem órfãos para sempre e viverem para sempre no submundo. E quando eu estava ali estudando, orando, Deus falou comigo, falou: a minha igreja está cheia de Ronins. Os meus filhos estão órfãos, porque a minha igreja não se posiciona para recebê-los. Deus quer levantar uma geração que se posiciona e que acolhe aqueles que precisam ser acolhidos, que ora por aqueles que precisam de oração, que intercedem por aqueles que precisam de intercessão, que se posicionam neste lugar de oração, de intercessão e de clamor, para que não haja mais orfandade dentro da igreja e os filhos, as filhas não sejam mortos pelo inimigo, mas sejam restaurados na presença do Senhor. Os meninos podem vir para cá. Eles vão dançar essa música que fala sobre geração posicionada, mas você é chamado para se posicionar. Entenda que você está sendo chamada para se posicionar diante de Deus. Amém? Deixa o Espírito falar com você. Posicione-se.
estradas do caminho, protejo e estudo minha fé. Enquanto o mundo tenta me fazer cair, é pro céu que eu vou subir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, eu não vou me calar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, até ver uma geração posicionada. Dizem que Jesus pregou só sobre amor. Desculpa, leia a Bíblia novamente, por favor. Ele se entregou pra não irmos pro inferno. Pregou severamente, se arrependa por completo. A Bíblia não precisa de ser atualizada de novo e de novo. Precisa ser pregada pra que haja hoje, para sempre salvação. Isso é a vida e é o foco do cristão. Uma geração posicionada que não negocia essa palavra por nada. Uma geração posicionada, posicionada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, eu não vou me calar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, até ver uma geração posicionada. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não, eu não abro mão não. Eu acredito nessa geração, eu não abro mão não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, eu não vou me calar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, eu não vou me calar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, eu não vou me calar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sua palavra eu vou pregar, não vou me calar, até ver uma geração posicionada. Aleluia. Você faz parte da geração posicionada, que se posiciona nesse lugar de oração, para orar pela sua casa, para orar pelos seus vizinhos ou por aqueles que Deus trouxer até você. Você faz parte dessa geração. Deus tem nos chamado. Nós começamos um trabalho de oração aqui. E Deus falou conosco que esse não é um chamado apenas para a igreja, mas que Deus tem nos chamado a despertar a nação brasileira a orar pelas famílias. Você está sendo desafiado a orar todos os dias, pelo menos 30 minutos pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Orar pela sua família, pelos seus, pelo menos 30 minutos. Amém? Todos os dias. Nós temos aqui na igreja atualmente uma reunião de oração. A proposta é que nós tenhamos milhares de grupos de oração no Brasil nos próximos meses. Nós temos nos organizado com direções específicas para esses grupos, orientações de como orar, desse ministério, que o Senhor nos deu um nome, nós vínhamos orando por um nome como igreja, como presbitério. Senhor, tá bom, reunião de oração,
Não é um nome atrativo, né? Apesar que Deus faz do jeito dele. Mas o Senhor nos falou que o nome desse ministério é Família Bendita. Amém? Então você está sendo convocado para fazer parte desse ministério. Ah, mas a reunião de oração é na segunda-feira, minha célula na segunda. Não tem problema. Você pode fazer parte de um outro grupo de oração pela sua casa, pela sua família, em outros dias, em outros horários. A ideia é que nós tenhamos dezenas, centenas e milhares de grupos de oração, orando pela família. Não são pais orando por filhos, não é mães orando por filhos, é você orando pela sua família. É filho orando por filho, é filho orando por pais, são pais orando por filhos, são filhos orando pelos próximos, pelos pais, pelos irmãos. É esse mover de oração, porque a promessa de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? A promessa de Deus é todos quantos virem os reconhecerão como família bendita. Amém? Esse é o lugar, esse é o tempo. E você está sendo convocado pelo Espírito Santo a se colocar nesse lugar de oração através do amor. O amor nunca morre. Amém? Fala com quem está perto de você. O amor nunca morre. Fala com o próximo. O amor nunca morre. Quem nos separará? Agora você vai fazer uma coisa mais difícil. Você vai olhar para o seu próximo e vai dizer: eu escolho te amar. Eu escolho. Olha para o seu próximo e diz: eu escolho te amar. Mesmo quando ele fizer coisa ruim, mesmo se ele soltar um pum assim, vocês dois sozinhos no lugar, vai dizer que isso não acontece. Acontece, né? Preso no elevador, aí ele solta aquele... Você precisa amar. Amar não tem a ver com o que o outro faz, tem a ver com a escolha do seu coração. Amém? Nós vamos cantar e você está livre para convidar o irmão para almoçar na sua casa e ir embora. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Povo, oi. Vamos lá. Ô, povo, aqui, à noite. Atenção, queridos. Obrigada, sua voz é melhor que a minha. À noite já vão estar disponíveis todas as fotos. A gente vai disponibilizar um QR Code ali de todas as fotos tiradas durante a conferência, beleza? Isso, marque a igreja. Marque a igreja. @ Família de Deus. Ai, à noite tem bolo, porque é aniversário da igreja. Então venha. Poderá nos separar